Muito boa noite. Dentro de 3 minutos e meio estaremos iniciando as tarefas da noite. Muito boa noite a todos. São 19 horas. Então vamos dar início às nossas atividades desta noite. Sempre agradecidos à casa, a essa família da CEF, Casa de Estudos Espíritas Fraternidade, aí de Itaipuaçu. E sobretudo agradecidos sempre a Jesus por permitir este nosso reencontro. Vamos iniciar o preparo dos nossos ambientes, das nossas vibrações, com a leitura de uma pequena mensagem que eu vou abrir aqui aleatoriamente, do livro Pensamentos de Joana de Ângeles, por Divaldo Pereira Franco.
O Calvário de Jesus, assinalado pelos sofrimentos, tornou-se a véspera da madrugada rutilante da sua ressurreição gloriosa. Liberta-te do mal. Fica as nossas reflexões, como devemos receber os nossos sofrimentos com um olhar mais positivo. Que possamos elevar as nossas vibrações a Jesus, nosso irmão maior, nosso mestre, modelo e guia. Senhor Jesus, é com gratidão, Senhor, que nos dirigimos a Ti. Gratidão por nos permitir mais esse reencontro, para que possamos estudar um pouco mais as revelações dessa doutrina de amor, essa doutrina de luz, e fazer desses conhecimentos adquiridos o ferramental necessário à nossa reforma íntima. Amplia, Senhor, as nossas sensibilidades, as nossas concentrações, para que possamos, Senhor, tirar o melhor do estudo desta noite. Abençoa-nos, Senhor, com a presença dos nossos mentores espirituais, anjos guardiões, tão pacientes, tão amorosos, tão dedicados a cada um de nós. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Então, como foi anunciado, o tema escolhido para esta noite, a oração de São Francisco de Assis, a Carta Magna da Paz. Aliás, este título, a Carta Magna da Paz, na realidade, vem a ser o título de uma belíssima obra de autoria do Espírito Camilo, pelas mãos do nosso amado Raul Teixeira. Justamente uma obra onde ele faz toda esta abordagem à carta da oração de São Francisco como sendo a Carta Magna da Paz. O Espírito Camilo vem a nos lembrar que Francisco de Assis sempre procurou viver sob a direção psíquica de Jesus. Não somente ali no século XII, mas pelo menos desde há 2000 anos, quando ele estava na condição de João Evangelista, o apóstolo, cujo seu trabalho foi de fundamental importância com o seu evangelho para a divulgação dos ensinamentos de Jesus. E este espírito retorna à matéria em missão no século XII, como Francisco de Assis, com a missão de insuflar nos corações dos homens a verdadeira paz, a necessidade da verdadeira paz. Francisco de Assis, que está até hoje, nos dias de hoje, totalmente dedicado à nossa felicidade, pois ele participa diretamente no processo de transição planetária que está em curso. Quem corrobora a estas informações de Camilo é o espírito Joana de Ângeles, que em 1978 veio a nos presentear com uma lindíssima mensagem em homenagem a Francisco de Assis, intitulada O Êmulo de Jesus. Êmulo, que quer dizer o imitador, mas o imitador no bom sentido, no sentido de fiel seguidor. Esta mensagem, ela proferiu
Divaldo Franco em 1978, quando Divaldo Franco estava visitando o túmulo de Francisco de Assis lá na Itália, lá na cidade de Assis. E Divaldo Franco vem a ressaltar que raríssimas vezes a viu tão radiante, de tanta emoção ao homenagear Francisco de Assis. As ligações de Joana de Ângeles com Francisco de Assis são claras a todos nós, desde quando ela se apresentou a Divaldo como sendo o seu espírito guia, anunciando a missão dela e dele, Divaldo, sob a direção de Francisco de Assis. Mas essa vinculação, ela veio já de muito mais tempo, de pelo menos há 2000 anos, quando ela, Joana de Ângeles, estava na condição de Joana de Cusa, no período em que Jesus estava aqui na matéria. E Joana de Cusa se aproxima de Maria Santíssima, de Susana, de Madalena, ali nas obras voltadas à caridade, à assistência aos necessitados. E quem fora dentre os apóstolos, aquele que primeiro se aproximou dela, senão João Evangelista. E quando ele retornou como Francisco de Assis, ela também o acompanhou, como Clara, que ficou conhecida como Santa Clara de Assis. Em cima dessas informações, existem sempre aqueles nossos irmãos que são incrédulos, são questionadores, e levantam uma questão. Como João Evangelista, um espírito desenvolvido, pôde ser Francisco de Assis se na sua primeira metade na matéria, nos primeiros 20 anos, como Francesco, ele, um jovem de família rica, ele usufruiu dos gozos que os bens materiais lhe davam, o que não é característico a um espírito desenvolvido. E Camilo, com muita propriedade, vem a esclarecer que tal fato fora importante para que a sua conversão fosse impactante. E foi tão impactante que ele fora imediatamente seguido por muitos daqueles que o cercavam, seus companheiros, seus amigos. Imaginem se ele, Francesco, ao invés de ser um jovem de família rica, famoso na cidade de Assis, se ele fosse o filho de um aldeão simples e que ninguém o conhecia, certamente não estaríamos falando dele aqui. Mas os questionadores levantam mais. Se Deus é todo-poderoso, como ele permite que exista ainda na Terra tanta violência? Violência nas famílias, nos grupos, nas cidades, nas regiões, nas nações. E Camilo é muito feliz em explicar que Deus assim o permite para que os maus voltem a conviver entre si, até se saturarem do próprio mal, despertando assim o desejo de caminhar para o bem e para a paz. Observa Camilo, afirmando que Deus é eterno. E como seus filhos também o somos. E por isso Deus não tem pressa. Teria poder ele para estalar os dedos e eliminar os malfeitores? Sim. Ou transformá-los em benfeitores a todos nós? E onde estaria o mérito da conquista? Também, benfeitor, o mal não se elimina eliminando o malfeitor, e sim auxiliando aos malfeitores que vão se transformando em benfeitores. Todos nós já fizemos as piores atrocidades, mas pela bondade infinita do Pai, nem lembramos, porque só nos traria muito sofrimento. Muito sofrimento.
a oração de São Francisco. Se a humanidade compreendesse e seguisse à risca esta oração de São Francisco, a mensagem desta oração, a Terra provavelmente já estaria num patamar acima de mundo de regeneração. Vamos então tentar aqui abrir, o tempo é tão pequeno, mas abrir alguns pontos às nossas reflexões sobre esta linda oração. Vamos lembrar dela. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Esta oração que tem apenas 15 sentenças. Essas 15 sentenças, vamos dividi-las em 3 partes. A primeira parte, que se limita à primeira sentença, vamos chamar de a parte do Francisco pacificador. A segunda parte, que vai da sentença número 2 à sentença número 9, e vamos chamar de o Francisco iluminador, ou esclarecedor. E a terceira parte, que vai da 10ª à 15ª, a do Francisco doador. Vamos a elas. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. É o Francisco doador, em conexão direto com o alto. Dentro da sua humildade extremamente forte e característica, aliás, herdada de Jesus, ele, consciente de que Jesus conta com uma pleiade de espíritos benfeitores, trabalhando incansavelmente para a evolução do bem, ele vem humildemente a pedir a Jesus para ser mais um instrumento, e não o instrumento da sua paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz, para que ele possa, como instrumento da paz, esclarecer aos corações humanos as necessidades de reforma. Aí, o que nos leva à segunda parte, a do Francisco iluminador, o Francisco esclarecedor, que vai da 2ª sentença, como disse, à 9ª. Nessa, ele vem abordar, coloca como palavras-chave situações e sentimentos muito fortes do nosso dia a dia. Ódio, ofensa, discórdia, dúvida, erro, desespero, tristeza e trevas. Essas 8 palavras é o que Joana de Ângeles define como sendo o lado negro da vida. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Essas 2 sentenças estão correlacionadas. Uma pessoa odienta, ela é comparada a um foco infeccioso que contamina todos com quem faz contato, em todas as situações. Isso porque ela está encharcada do próprio ódio que destila. Pois ela, no seu inconsciente, ela tem ódio de si mesma diante as suas falhas
diante as suas deficiências, que ela não aceita, então ela desenvolve o auto-ódio. E este auto-ódio é autodestruidor. Então busca destruir a tudo que o cerca na tentativa de se autodestruir. Mostra-nos Francisco que somente através do desenvolvimento do auto-amor nós podemos aniquilar com o auto-ódio. É o auto-amor que nos dá a capacidade de nos olharmos verdadeiramente como somos, identificar todas as nossas virtudes e todas as nossas deficiências. E ali, diante das nossas deficiências, ao invés de nos odiarmos por sermos assim, não utilizar a força deste auto-amor como inspiradora, como combustível para que identifiquemos cada falha e passemos a trabalhar para a sua transformação em virtude. E só assim, com esta sinceridade, na nossa intimidade real, diante ao espelho da alma, nós passamos a desenvolver a capacidade do auto-perdão. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Para que possamos perdoar quem quer que seja, do que for, é necessário primeiro que saibamos nos auto-perdoar. A partir do momento que nós praticamos o auto-perdão, nós passamos a ter condições de exercer também o perdão. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Eu só serei capaz de amar alguém se eu me amar. Se não me amo, se me odeio, como poderei desenvolver um sentimento tão nobre por outra pessoa? Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. A partir do momento que eu aprendi a perdoar em mim mesmo. E assim passo a ter a condição do auto-perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Vamos à palavra discórdia, a sua estrutura, o seu significado. Córdia, no latim, vem de cordis, que quer dizer coração. O coração que tem o sentido de sentimentos. O prefixo dis é de separação, é de distanciamento. Separação, discórdia, separação dos sentimentos. Mostra-nos, Francisco, a importância de observarmos em todas as pessoas, e todos nós temos bons sentimentos e maus sentimentos. No entanto, no dia a dia, nós somos extremamente observadores aos maus sentimentos das pessoas. Esquecemos de valorizar os bons sentimentos. Maus sentimentos, no nosso processo evolutivo, no nosso estágio evolutivo, todos nós temos. Então, Francisco vem a nos mostrar a importância de observarmos com mais afinco o lado bom das pessoas, observarmos os seus valores, os seus bons sentimentos. E a partir do momento que nós vamos valorizando isso e deixando em segundo plano os maus sentimentos, nós vamos desenvolvendo novos e novos sentimentos de união com essas pessoas. E a partir do momento que esse processo de união vai se fortalecendo, nós estaremos nos auxiliando mutuamente a cada vez enfraquecer mais aqueles sentimentos que são antagônicos ao amor. Onde houver discórdia, que eu leve a união no sentido de concórdia, no sentido de aproximação por bons sentimentos. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Naquela época, no século XII, era muito forte, aliás, até hoje ainda existe bastante, mas naquela época muito mais. Era muito forte a atuação dos líderes religiosos no sentido de não ter o mínimo interesse de esclarecimento do seu rebanho quanto à fé. A fé não era para ser esclarecida,
era para ser seguida. A fé que nos era colocada goela abaixo. Creia porque tem que crer. E ai daquele que tivesse uma dúvida e fosse questionar alguma coisa. Poderia parar numa fogueira ou numa prisão. Infelizmente, ainda hoje, muitos líderes religiosos tentam alimentar o fogo dos dogmas sem estar preocupado com o esclarecimento. Mas lá no século XII, Francisco viu a importância do esclarecimento, da iluminação, do entendimento do porquê da fé. É a bandeira da fé raciocinada que hoje é a bandeira da doutrina espírita, já lá no século XII com Francisco de Assis. Detalhar o máximo cada pedaço da fé, cada passo, para que os dogmas deixassem de existir. Entender cada ensinamento de Jesus. E à medida que quanto mais nós vamos entendendo, mais fortalecemos essa fé. E quanto mais a nossa fé se fortalece, mais eficiente é o seu objetivo número 1. O que faz de uma religião, seja qual for a religião, uma boa religião? O instrumental, o ferramental que ela concede ao seu seguidor para a sua reforma íntima, para a sua melhora espiritual. Toda religião levada a sério conduz a Deus. E quanto mais esclarecedora, melhor. Eu hoje sou espírita porque creio, dentro do que eu conheço, ser a religião mais esclarecedora das minhas dúvidas. Mas se amanhã depois aparecer uma outra ainda mais esclarecedora, não há problema nenhum. Acho muito difícil que apareça, porque a doutrina é muito aberta, é muito esclarecedora e nos dá um ferramental maravilhoso. Onde houver erro, que eu levo à verdade. Está correlacionado a isso. Porque quando seguíamos os dogmas ali da fé pela fé, cometemos as piores atrocidades em nome da fé. Matamos, morremos em nome de Deus. Pilhamos, sacrificamos, torturamos em nome de Jesus. Quanta barbaridade! Mas que, infelizmente, ainda nos dias de hoje, vemos religiões e religiosos se degladiando, tentando provar que a fé do outro está errada, a dele é que está certa. Toda religião levada a sério conduz a Deus. Religião não é time de futebol que a gente torce a favor do nosso e contra todos os outros. A boa religião é aquela que nos faz bem, é como uma roupa. A roupa que me protege, que me aconchega, que me aquece, que melhora a minha autoestima, ela é muito boa para mim. Poderá ficar muito apertada em alguém ou muito larga em outra. E assim é que nós temos que fazer diante de todos os tipos de religiões, respeitando-as como devem ser respeitadas. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Desespero é a qualidade de quem não sabe esperar. Quem não consegue esperar diante de uma adversidade, desespera. Assim é Francisco nos mostrando, onde houver desespero, que eu leve a esperança, a necessidade de trabalharmos e desenvolvermos a virtude da paciência. Pois só com o exercício da paciência é que nós vamos desenvolvendo a capacidade de esperar. Então é uma virtude desenvolvendo a outra. E somente a partir do momento que nós temos a capacidade de esperar, é que nós conseguimos desenvolver mais uma virtude, a esperança. A esperança de que é a virtude que nos deixa positivados ao exercício do bem. Sem a capacidade de ter esperança, no sentido de confiança num algo melhor,
fica sem sentido o trabalho no bem. Quem pratica uma caridade, por exemplo, seja qual for o tipo de caridade, o faz na esperança, na confiança de que aquilo será útil a alguém, aquilo beneficiará alguém. Porque se eu não tenho essa esperança, vou fazer por fazer, perco todo este estímulo, perco todo este sentido. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. É Francisco nos chamando a atenção para a verdadeira alegria. E não as alegrias efêmeras das gargalhadas, das farras, das baladas, das comemorações, da conquista de um bem material que estava sendo muito, muito desejado. São momentos efêmeros que, na rapidez que vem, vão. Já as verdadeiras alegrias são aquelas que, cada vez que chegam, ficam. E é o conjunto dessas diversas alegrias que nós chamamos de felicidade. A verdadeira alegria, por exemplo, da saúde. De termos a alegria de ter condições de lutar pela saúde física? Sim, mas principalmente para a saúde espiritual, que é eterna. Cada ganho de qualidade na nossa saúde espiritual não volta atrás. O espírito jamais regride no seu processo evolutivo. A verdadeira alegria, por exemplo, de ter a consciência de identificar os vícios, os crimes, os maus hábitos, ou seja, os desvios de conduta, e sabendo identificá-los, não cometê-los. Estarmos fortes e imunes a esse tipo de chamamento é uma verdadeira alegria. A verdadeira alegria de saber semear a amizade, saber regar, cultivar a amizade, que é a semente do amor. Nenhum amor se inicia assim. Começa primeiro numa amizade, depois se transforma em amor, e assim aumentando a nossa família espiritual. É crescente, uma vez amigo, uma vez amor, não volta atrás. E vamos assim aumentando o nosso grande patrimônio da nossa família espiritual. A verdadeira alegria de ser iluminado, no sentido de ser esclarecido. E quanto mais esclarecidos somos em todos os sentidos, e aqui na doutrina espírita, no sentido muito importante, nesse sentido espiritual, quanto mais iluminados, termos a verdadeira alegria de iluminarmos, de passar adiante, de não reter o conhecimento e de colocar em prática o que estamos aprendendo, para que não sejam ornamentos puros e simples na nossa veste de cristãos. É uma verdadeira alegria. Assim, onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. As trevas da ignorância. É Francisco nos mostrando a importância de combater todo tipo de ignorância, porque a ignorância é a mãe dos preconceitos, de todos os tipos de preconceitos. Sexo, cor, raça, condição social, cultural, seja o que for. Por isso, todo preconceito é burro. Preconceito, ou seja, ideia pré-concebida, sem análise séria, profunda e imparcial. Assim, se nos permitirmos, pela nossa ignorância, manter vivos os nossos preconceitos, e eles estarão norteando parte dos nossos pensamentos, palavras e atos, estaremos fadados ao erro. Errar, errar e errar.
Aí finalizamos então a segunda parte, a parte do Francisco iluminador, do Francisco esclarecedor. E vamos à terceira parte, a parte do Francisco doador. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. É o ápice de Francisco em conexão com o mais alto, a sublime conexão com o alto. E dentro de toda a sua humildade, de doação, ó Mestre, olha a humildade dele, tá? Fazei com que eu busque mais consolar que ser consolado. É Francisco pedindo o auxílio a Jesus diante das dificuldades de consolar. Porque consolar não é uma tarefa fácil para nenhum de nós. E ele, com toda a sua qualificação, com toda a sua sublimação, tendo a humildade de rogar a Jesus que o auxilie na tarefa de consolar, que o inspire nos momentos mais difíceis. Por quantas e quantas vezes, no dia a dia, nos deparamos diante de pessoas em sofrimento e ali, de coração aberto, nos propomos a tentar auxiliar, a tentar consolar, mas quantas vezes aquilo se torna tão difícil, não sabemos bem como fazê-lo. Sigamos essa instrução valiosíssima de Francisco de Assis. Um pouco de silêncio, conexão com o mais alto, com o nosso mentor, com Jesus, rogando o auxílio do alto para que possamos utilizar o melhor dos nossos conhecimentos para aquela consolação. E de certo, é impressionante como somos assistidos neste momento, seja num atendimento fraterno, ou seja, em qualquer momento na vida do lado de fora, na vida privada. Quantas e quantas vezes somos surpreendidos por situações onde as pessoas caem em grande sofrimento. Temos a obrigação de tentar, de alguma maneira, auxiliar. Ó Mestre, que eu possa mais compreender que ser compreendido. Compreender é a palavra-chave para a indulgência. É a palavra-chave para que possamos vivenciar os 2 mandamentos que Jesus nos deixou: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Questão 886 do Livro dos Espíritos. Pergunta Kardec aos venerandos: qual o verdadeiro significado da palavra caridade no entendimento de Jesus? E eles respondem: benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas. Benevolência vem do latim bono voluntatis, a boa vontade. Sem boa vontade não há serviço no bem. A boa vontade é o primeiro passo em qualquer atitude dentro do serviço no bem, dentro do se doar. Ninguém faz o serviço no bem contrariado, sem a boa vontade. Indulgência para com as faltas alheias, também do latim, do cere, docilidade que vem de dentro, é a capacidade da compreensão. É olharmos, sim, como nós praticamos lá no alto perdão, no alto amor. Lembra? Diante do espelho, identificamos os nossos erros. E quando a gente identifica um erro de verdade, percebendo qual é a gravidade daquele erro para nós e para as pessoas que nos cercam, a nocividade, nós passamos a combatê-lo, para não mais repeti-lo. Isso é evoluir. Com esta mesma sinceridade,
nós temos que olhar o comportamento alheio do nosso semelhante e tirar aquele dedão que a gente gosta de apontar criticando as suas faltas. E sim olhar as faltas alheias, os erros alheios, como sendo fruto do não amadurecimento naquela determinada característica comportamental. Se aquela pessoa comete aquele tipo de erro, é porque ela ainda não se convenceu do quanto aquilo lhe é nocivo e aos demais. Pois a partir do momento que ela tiver convicção disso, ela irá trabalhar a correção daquela atitude, transformando aquele defeito, aquela falha, em virtude. Esta capacidade de olhar o erro alheio com a mesma honestidade, a mesma sinceridade que olhamos os nossos, chama-se indulgência. Ser indulgente não é concordar com o erro alheio. Isso seria ser conivente. Mas é compreender que se aquele erro ainda está sendo cometido, é porque aquele irmão ainda não enxergou o quanto aquilo é ruim. E se pudermos, sim, auxiliá-lo a enxergar, ótimo. Se não podemos diretamente, sempre poderemos contribuir, incluindo-os nas nossas preces. Perdão das ofensas. Perdão também do latim, perdonatio, por donativo, por doação. Perdoar não é esquecer, e sim por doação, de tirar algo de bom de dentro de nós em direção àquela pessoa que cometeu o erro, para que ela possa perceber do erro e buscar, sim, a reparação. Não que ele venha nos pedir desculpa, isso é o que menos importa, mas que possamos auxiliá-lo de alguma forma a identificar o erro que cometeu para que não o cometa mais, não só conosco, mas para com ninguém, a benefício do seu próprio desenvolvimento. Isto é compreender mais do que ser compreendido. Amar que ser amado. É a sublimidade. Amar que ser amado. Questão 883 do Livro dos Espíritos. A sublimidade da virtude é aquela onde se sacrifica dos interesses pessoais ao bem dos demais, ao bem do próximo, sem nenhum outro interesse de retorno, senão o fazer o bem. Amar que ser amado é o amor incondicional. O amor incondicional que grosseiramente é comparado aqui entre os encarnados com o amor da mãe. O amor de mãe é um amor incondicional ao seu filho. Faz com que as mães tenham dedicação, cota de sacrifício total ao bem dos filhos. Mãe faz qualquer sacrifício para ver o seu filho bem. Os espíritos sublimados têm o amor acima do amor de mãe, o amor incondicional, não a seus filhos, mas a toda a humanidade. O seu amor é incondicional igualmente a todos, daqueles que mais acertam àqueles que mais erram. Isto é fazer com que eu procure mais amar do que ser amado. E isso se dá de forma natural à medida que desenvolvemos essa capacidade de amar. Quando nós, como falamos há pouco, nós aprendemos a indulgência do nosso irmão, a olhar o nosso irmão como olhamos a nós mesmos, nós estamos cumprindo o segundo mandamento, de amar ao próximo como a si mesmo. E se cumprimos o segundo mandamento, estamos iniciando o cumprimento do primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Impossível amar a Deus a quem a gente não vê, sem amar ao nosso próximo a quem a gente vê. É tão claro como a água. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. É dando que se recebe, isso está totalmente fora da matéria. Na condição de amor incondicional, nós não temos os interesses materiais. É Francisco nos mostrando, sim, a lei de causa e efeito. Como todas as leis de Deus são imutáveis e são sempre cumpridas. A certeza
desta lei faz com que realmente a nossa cota de sacrifício torne-se infinita, pois praticamos o bem sem nenhum objetivo de levar vantagens ali, pois todo o bem praticado nos será retornado pela lei de reciprocidade, pela lei de causa e efeito. Toda a paz que semeamos retornará aos nossos corações. Mas semeamos com o objetivo de semear, de fazer o bem, sem nos preocuparmos com o retorno, porque o retorno fica por conta desta lei do Pai. É perdoando que se é perdoado. Falamos o tempo todo disso, sobre o aprender do alto amor, do alto perdão, para que possamos ter a condição de perdoar. À medida que nós estamos nos perdoando, nós aumentamos a nossa capacidade de perdoar. E assim entra no ciclo de perdoar e ser perdoado automaticamente pela lei de causa e efeito. E é morrendo que se vive para a vida eterna. É Francisco nos lembrando da brevidade da vida material, que todos retornaremos à vida na pátria maior, na pátria espiritual. E ao retornarmos, sim, teremos duas possibilidades: a de usufruirmos dos bônus auferidos no serviço do bem, ou a de retornarmos sobre nós mesmos quantas vezes forem necessárias para que possamos buscar esses mesmos bônus e usufruirmos da paz. O mundo tem sede de paz, mas busca esta paz no outro. Fica aguardando que a paz venha do outro em relação a nós. Ficamos aguardando que a paz do mundo se faça por decretos, por leis, por organizações, por governos, por países, por nações. Quando, na realidade, Francisco nos mostra que a verdadeira paz ela é desenvolvida no íntimo de cada um. Mostra-nos Francisco, na Carta Magna da Paz, que nós precisamos desenvolver essa paz em todos os nossos pequenos detalhes. Deus nos coloca na Terra em pequenos laboratórios, em pequenas oficinas, chamadas família. Assim, Francisco de Assis nos dá o caminho das pedrinhas. Quando ele nos recomenda, diante das impossibilidades que nós enxergamos no mundo, quantos de nós olha aquela pessoa que sexta-feira à noite está lá distribuindo sopão enquanto todo mundo está na balada? Como é que pode uma coisa daquela pessoa ficar à noite distribuindo sopão? Isso é impossível para mim fazer uma coisa daquela. Ou tirar um domingo para visitar um orfanato, um asilo, um hospital. Então mostra-nos, Francisco, que nós precisamos primeiro fazer o que é necessário. Assim, de repente, estaremos aptos a começar a fazer o que é possível. E quando menos esperarmos, estaremos realizando aquilo que achávamos impossível de ser realizado por nós. Vamos trazer isso para o nosso dia a dia? A semeadura da paz se encontra, como de Francisco nos colocou aí, resumidamente, exercitando, vivenciando os ensinamentos de Jesus, primeiro dentro do nosso lar, na pequena oficina a qual fomos inseridos. E ali vamos sim exercitar a paciência, a tolerância, a caridade, o perdão, a indulgência, a amabilidade, a boa vontade. Estarmos atentos aos detalhes, porque eles acontecem todas as horas. É quando a criança quebra o copo. E, de repente, a gente descarrega todo o estresse da semana em cima da criança que quebrou o copo. Quando ali, no exercício
do bem, nós chamamos a criança, mostramos para ela que aquilo poderia ter sido evitado e a gravidade do que poderia acontecer se ferindo ou ferindo alguém. É quando a pessoa idosa nos conta pela 10ª vez a mesma coisa e a gente descarrega ali a tensão do dia de trabalho. Já falou isso 10 vezes, já ouvi. Quando é a grande oportunidade da paciência, da ternura, ouvir pela 10ª vez como se fosse a primeira, porque para ela é a primeira. E se preparar que a 11ª chega. E se preparar também que daqui a pouco, se tivermos vida longa, seremos nós os repetitivos. Sem considerar que muitos de nós, novinhos, estamos já repetindo. E assim nós vamos exercitando o que é necessário. Só que esse exercício vai entrando na gente. E aquilo vai se tornando um bom hábito, algo natural. E quando a gente menos percebe, nós estamos agindo assim também na nossa vizinhança, no nosso ambiente de trabalho, na nossa rua, nos nossos momentos de lazer. Estamos fazendo o que é possível, empregando o que aprendemos de bem nos nossos lares, nos demais ambientes. E então, aquilo vai crescendo de tal forma e se tornando cada vez tão mais natural dentro de nós, que quando a gente menos espera, vem um convite e estamos nós lá no dia de domingo, num trabalho caridoso na casa espírita, no templo evangélico, no templo católico, no hospital, no asilo, no orfanato, distribuindo sopão na madrugada. Estamos realizando o que achávamos ser impossível. Mostra-nos, Francisco, que a paz do mundo se desenvolve no micro-universo. E este micro-universo se aproxima de outro, e outro, e outro, e os exemplos em comum vão ampliando a quantidade de micro-universo, se tornando um macro-universo. O nosso mundo, a nossa Terra. Finalizamos lembrando aquela linda música e que tem um trechinho que diz: a paz do mundo começa em mim. Que possamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Jesus, agradecidos, Senhor, por tantos ensinamentos que nos têm chegado, agradecidos a Francisco de Assis, João Evangelista, agradecido, mestre querido, a toda a pleiade de espíritos tão dedicados, tão amorosos, incondicionalmente trabalhando para o bem de todos nós, do nosso planeta. Agradecido, Jesus, por esta oportunidade nesta encarnação de termos contato com esta tua doutrina de amor, a doutrina espírita, tão esclarecedora, que nos tem concedido este ferramental tão importante para que possamos acelerar a nossa reforma íntima. Sabemos, Jesus, que Deus não tem filhos preferidos ou prediletos, somos todos iguais. E se estamos hoje presenteados com o acesso a esta doutrina, não é privilégio algum, senão a nossa maior necessidade. Somos talvez os mais necessitados. Aos piores enfermos, os melhores remédios. Que possamos, Jesus, aproveitar com as suas bênçãos, aproveitar a oportunidade que estamos tendo. E principalmente, de não reter esses conhecimentos, de aplicá-los no nosso dia a dia, ao nosso redor, às pessoas com quem convivemos, às pessoas que sequer sabemos os nomes. Mestre querido, que o Senhor, que já está presente em cada um desses ambientes, conectados aqui pelos canais eletrônicos,
em cada um desses lares. Estás presente desde o início, através dos teus emissários de luz, os mentores espirituais de cada um desses irmãos. Ó, querido Mestre, como eu sinto aqui o abraço fraterno neste momento de meu mentor, que cada uma dessas pessoas possam sentir este abraço fraterno de nosso anjo guardião, este abraço que vem de ti, ó Jesus. Obrigado, Senhor. Fique conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Uma vez mais, muito, muito, muito obrigado ao CF pela oportunidade, pelo convite. Muito obrigado a cada um de vocês que está conectado conosco agora. Olha, um beijãozão no coração da alma de cada um de vocês. Fiquem com Deus e muita paz.